noite, queridos amigos. Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver, nos fortalecer. Lembrando, né, desse trabalho maravilhoso que vai começar, do curso Nosso Lar, do estudo. Hoje eu peguei alguns exemplos dele e vi que quanto mais a gente estuda, mais a gente tem que estudar, que a vida é um aprendizado mesmo, né? Vamos hoje começar a falar, né, sobre o cuidado do corpo, o cuidado com o espírito. Vamos ler juntos o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, o item 11. Cuidar do corpo e do espírito. Consistirá na maceração do corpo a perfeição moral? Para resolver esta questão, apoiar-me-ei em princípios elementares e começarei por demonstrar a necessidade de cuidar-se do corpo que, segundo as alternativas de saúde e de enfermidade, influi de maneira muito importante sobre a alma, que cumpre e se considera cativa da carne. Para que essa prisioneira viva, expanda e chegue mesmo a conceber as ilusões da liberdade, tem um corpo de estar são, disposto, forte. Façamos uma comparação. Eis que acham ambos em perfeito estado. O que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes? Inevitável parece a luta entre os dois e difícil acha-se o segredo de como chegarem ao equilíbrio. Dois sistemas se defrontam: o dos ascetas, que tem por base o aniquilamento do corpo, e dos materialistas, que se baseiam no rebaixamento da alma. Duas violências, quase tão insensatas uma quanto a outra. Ao lado desses dois grandes partidos, formiga a numerosa tribo dos indiferentes, que sem convicção e sem paixão, são mornos no amar e econômicos no gozar. Onde, então, a sabedoria? Onde, então, a ciência de viver? Em parte alguma. E o grande problema ficaria sem solução se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrar-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma, e dizendo-lhes que, por se acharem dependência mútua, importa cuidar de ambos. Amai, pois, a vossa alma, porém, cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Desatender as necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. Não castigue o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer e pelas quais é ele tão responsável quanto o cavalo mal dirigido, pelos acidentes que causa. Sereis, porventura, mais perfeito se martirizar o corpo? Não vos tornardes menos egoísta, nem menos orgulhoso, e mais caritativo para com o vosso próximo? Não. A perfeição não está nisso. Está toda na reforma por que fizerdes passar o vosso espírito. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. Esse o meio de tornar-vos dócil à vontade de Deus e o único de alcançar-vos a perfeição. Jorge, Espírito Protetor, Paris, 1863. Esse evangelho a gente tem que lembrar que vem esclarecendo entre dois conceitos, né? Um que se acreditava que se você machucasse o corpo, você estaria entrando no céu, né? E o outro, que você não deveria cuidar da alma, que é a parte materialista. Quando eu comecei a estudar sobre esse assunto, né, veio, como ele diz ali, uma grande dificuldade que todos nós temos, né? A de satisfazermos só as necessidades do corpo, assim como fazermos só a necessidade de nosso espírito. E aí eu falei assim, gente, mas o corpo, né? A concepção do corpo, o que é o nosso corpo?
E aí eu fui procurar lá no dicionário, né, e diz o seguinte, que o corpo é a constituição ou estrutura física de uma pessoa ou animal, composta por, além de toda a sua estrutura e órgãos interiores, cabeça, tronco e membros. E aí ele vem depois falando embaixo, parte material do animal, especialmente do homem, por oposição ao espírito, à materialidade. Então aí a gente já vê que o próprio dicionário, ele vem dizendo bem nitidamente que o nosso corpo é a parte material, né? Mas nós sabemos que nós somos muito mais do que um corpo, né? Nós somos o corpo, a matéria, e somos o espírito imortal. Nós estamos como espíritos usando uma vestimenta feita com a própria matéria desse corpo, que serve para a nossa evolução espiritual. E aí eu fui procurar, já que eu procurei a definição de corpo na matéria, o que seria o corpo espiritualmente falando? E aí o que vem ser o corpo espiritual? O que é, como é formado, né, o corpo com a explicação da espiritualidade? Aí ele fala o seguinte, para a ciência, a doutrina física de cada indivíduo é a somatória da sua herança genética, um resultado da combinação do acaso dos genes de seus genitores, os pais, né, e da interferência do meio ambiente. A doutrina espírita nos revela que o veículo físico que vestimos em cada experiência na matéria é fruto de um sofisticado projeto de arquitetura espiritual. E que a nossa constituição genética é, na verdade, uma consequência desse projeto. As características orgânicas do corpo, né, são minuciosamente preparadas. E nós vamos até além disso, dizemos que até os atributos que nós temos, como a inteligência, as aptidões diversas, como a oratória, a habilidade de montar coisas, né? Tudo isso também está relacionado a esse planejamento, né? Indo ao Livro dos Espíritos, na pergunta 335, eles fazem a seguinte pergunta: cabe ao espírito a escolha do corpo em que encarne, ou somente a do gênero de vida que lhe sirva de prova? Ele faz essa pergunta. Pode também escolher o corpo, porquanto as imperfeições que este apresenta ainda serão para o espírito provas que lhe auxiliarão o progresso, se vencer os obstáculos que lhe oponham. Nem sempre, porém, lhe é permitido a escolha do invólucro corpóreo, mas simplesmente a faculdade de pedir que seja tal ou qual. Lembrando, tá, gente, que existem vários tipos de reencarnação, né? O espírito que já pode chegar a escolher qual é a prova, ou opinar ou não como será o seu corpo, né? Tem o seu grau de merecimento, o seu grau de clareza até, para poder pedir isso. Muitos vêm compulsoriamente. Muitos de nós vêm compulsoriamente pela misericórdia de Deus. E aí, eu fui Nosso Lar, né? E é um livro que a gente vai começar a fazer esse estudo, vai ser muito importante para todos nós, né? E lá diz o seguinte, que existem os pavilhões de desenho, que integram as instalações do Ministério do Esclarecimento. Lá nesse local é projetado os mapas. Olha o trabalho que se dá para fazer a construção do nosso corpo. Lá existem os mapas cromossômicos da forma orgânica do corpo físico dos futuros ocupantes. Um esboço, minudência fisiológica é planejada em esculturas anatômicas, desde as fibras musculares, os ligamentos, os vasos sanguíneos, as conexões neurais
bem como a constituição de cada órgão e glândula, dispostos em sinergia tal qual os astros do universo. É tudo muito bem calculado. Quanto maior o grau do progresso do espírito, mais autonomia vai sendo conquistada para intervir no planejamento, e não somente do seu corpo físico, como também dos integrantes do seu núcleo familiar, que ainda não tem condição de fazê-lo. E aí aqui vem, né, um baque para a gente, quer dizer, quanto mais evoluído nós somos, né, nós tivermos a clareza, né, nós podemos solicitar as características físicas, né, para o nosso melhoramento, para o nosso crescimento, como também podemos pedir para entregar a um determinado núcleo familiar. Então, não existe a história da gente falar assim, eu nasci nessa família por acaso. Tudo, absolutamente tudo é planejado. Desde o momento se seu dente é mais pontudo, se o seu cabelo é encaracolado, se você é o irmão do meio, se você só é o filho único, tudo isso é planejado, né, nesses pavilhões, aonde que respeita a escultura do corpo. Para que tanto trabalho? Né? Para que tanto trabalho minuciosamente, né, para que nós possamos aproveitar, né, esse envoltório físico para o nosso crescimento espiritual, porque somos espíritos eternos. A matéria um dia vai se desfazer, né? Mas o espírito não, ele é eterno. E aí vem, nossa, tanto trabalho por causa de um corpo, né? Nossa, será que eu lembro? Será que eu ajudei no meu corpo? Por que será que eu sou mais alto? Por que será que eu sou um pouquinho torto? Tudo tem um motivo. Lá no Livro dos Espíritos, eles explicam claramente para nós por que nós necessitamos de um corpo. No Livro dos Espíritos, na pergunta 132, eles fazem a seguinte pergunta: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Por que o espírito precisa voltar no corpo, ter toda essa preparação, todo esse cuidado, ter o planejamento familiar? E muitos de nós nem damos valor a isso, né? Nem compreendemos isso. E a pergunta deles é: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E a resposta é bem clara. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns, é expiação. Para outros, missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Como no início, né, do livro, que disse que exatamente no momento da crise é que nós nos tornamos fortes. E é exatamente isso. Nós chegamos ao planeta Terra, nós reencarnamos num corpo, nós somos, muitos de nós, né, viemos mesmo por expiação, vamos passar por provas difíceis, mas para quê? Para que nós possamos, como ele diz, chegar à perfeição. Porque todos nós vamos chegar à perfeição. É regra, é lei. Não é uma escolha, é lei da natureza, é lei de Deus, né? Nós também temos um outro exemplo muito interessante no Evangelho, quando Jesus diz também, né, a necessidade a Nicodemos, quando ele fala assim: Jesus respondeu a Nicodemos: em verdade, digo-vos, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E Nicodemos disse: como podemos nascer um homem já velho, poder retornar ao ventre de sua mãe e nascer uma segunda vez? Jesus lhe responde: em verdade, digo-te, se um homem não renascer da água e do espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Não te admires que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo.
E aí nós vemos, né, o próprio Cristo nos esclarecendo que nós somos corpo e espírito, e que nós precisamos reencarnar, nós precisamos recomeçar, né? Deus sempre dá esse recomeço, a encarnação, a oportunidade, a vida. Cada dia da nossa existência é um recomeço. Então fica bem claro, bem explícito para a gente, né, que nós somos um espírito e que dependemos de reencarnar no corpo para nos melhorarmos. E aí algumas pessoas nos perguntam, mas se nós somos espíritos, nós não evoluímos no mundo espiritual? Né? Para que a gente precisa voltar para cá? E aí vem um exemplo, que na obra do Missionários da Luz, quem não conhece aquele caso, né, do Sigismundo, que ele progride, ele cresce espiritualmente no mundo espiritual, ele compreende que necessita da reencarnação. E fala, não há dúvida de que há evolução fora da vida corporal, mas a reencarnação foi o instrumento eleito pelo Criador para o processo evolutivo. Então, nós progredimos sim, nós estudamos, nós trabalhamos, tem muitas coisas para aprender, né? Vocês verem, numa existência só, a gente não consegue aprender tudo que tem nesse planeta, imagina, né, no mundo espiritual. Tem muito mais coisas para aprender. Vamos precisar de várias encarnações lá, aqui, volta lá, volta aqui, para que a gente possa se aperfeiçoar, né? Esse é um processo de aperfeiçoamento. Quanto tempo nós vamos levar para nos aperfeiçoar? É cada um que vai responder nas suas escolhas, no seu livre-arbítrio, né? Agora eu pergunto, se nós precisamos estar no corpo físico e somos no espírito que precisamos evoluir para chegar à perfeição, que nós vamos chegar lá, se nós evoluímos no plano espiritual e reencarnamos no planeta Terra, num corpo físico denso de carne, nós também precisamos ter as necessidades do corpo para que nós possamos manter esse fluido vital que todos nós temos em equilíbrio, né? Nós precisamos comer, nós precisamos dormir, nós precisamos limpar a casa, nós precisamos desenvolver nossa inteligência com trabalho ajudando na comunidade, nós precisamos estudar, né? Se nós precisamos cuidar de tudo isso na matéria, no corpo, que é apenas um vestimento emprestado por Deus, que é perecível, o que nós também não precisamos fazer para cuidar de nosso espírito. E aí me veio um pensamento. Mesmo que nós não tenhamos nenhuma doença aparente, né? Nós também não precisamos cuidar do nosso corpo, cuidar do nosso espírito, cuidar da nossa mente. E aí a gente vai lá na OMS, na Organização Mundial de Saúde, e definiu que em 1946 a saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência da doença ou da enfermidade. Então, para que nós tenhamos a saúde, o equilíbrio, além de termos que cuidar de todas as tarefas, como fazer um exercício, beber bastante líquido, ter uma vida saudável para cuidar do nosso corpo, a Organização Mundial de Saúde também nos diz que nós precisamos ter o cuidado com o corpo físico e mental, né? E aí eu pergunto, como é que nós vamos, se nós cuidamos, nós sabemos de todos os hábitos que precisamos para a saúde do corpo, todos nós. Eu sei que é difícil, gente. É difícil colocar em prática, sim. Porque nós somos displicentes, nós queremos resolver tudo rápido, queremos comer o fast food, que dá menos trabalho, que é mais rápido de comer, deixamos às vezes a preguiça, estou com preguiça, não quero fazer nada. Tudo isso, todos nós passamos por essa dificuldade, todos nós. Mas, aí eu pergunto, isso é para cuidar do nosso corpo. A gente já sabe o que tem que fazer para cuidar do nosso corpo, né? A ciência já mostrou isso várias vezes, os resultados do exercício, o resultado da boa alimentação, da má alimentação, com inúmeras experiências. Mas, e o que nós podemos fazer, né, para conseguir
além do cuidar do corpo, cuidar da nossa mente. Alguém nos explica o que nós podemos fazer para que nós mantenhamos os nossos pensamentos positivos? Para que nós não desanimemos? Para que nós não caímos na tristeza? Ou para que nós não caímos na depressão? Para que nós não caiamos no desânimo? E aí o Jesus, maior mestre de todos nós, né, ele vem nos ensinar isso, né? Ele veio pessoalmente nos ensinar isso. E ele nos dá inúmeros exemplos, né, de como nós devemos vigiar os nossos pensamentos, né? Naquele momento em que Jesus está perto de ser pego e preso, ele vai até os apóstolos e fala: nem por um minuto vocês podem vigiar? E naquele momento ali, ele está dizendo exatamente assim para nós, seres humanos. Nem um minuto, nem nessa vida, você pode vigiar os seus pensamentos e seus atos e se manter junto comigo? Literalmente é isso que ele fala. Ele nos convida, porque se nós pararmos para pensar, nós somos espíritos vivendo no corpo. Nós somos espíritos eternos, aparentemente, temporariamente, presos a um corpo físico. Então, durante esse tempo, o que é uma vida hoje? 100 anos, 80, 100 anos, a média de vida, vamos dizer assim, né? É pouco tempo em relação à eternidade que nós somos como espíritos. Então, vamos vigiar os nossos pensamentos. Poxa, hoje eu estou triste, vamos ler um livro, vamos fazer a oração. Gente, a oração, o evangelho no lar é uma bênção. É um fortalecimento. É uma paz que o mundo não te dá, mas a presença do Cristo nos dá. O horário das 18 horas. Ave Maria, que bênção. Poder contar com esses irmãos, amigos que estão conosco, sabe? Para nos recarregar o bom ânimo, a esperança, para nos motivar a atitudes novas, para que nós deixemos de lado aqueles hábitos antigos que a gente carrega de encarnações passadas e que viemos nessa encarnação transformar. Sabe? A gente tem que aprender a sair daqueles mesmos hábitos que não deram resultados positivos para a gente. Né? E aí vem mais um exemplo no André Luiz, né? Quando no capítulo 5, ele está recebendo assistência. Então, nós sabemos a consequência dos nossos maus hábitos físicos, e aí ele vem mostrando, né, a consequência dos maus hábitos morais, que também, né, fazem com que a gente fique doente espiritualmente. O irmão que cuida dele, ele fala assim: as regiões no planeta convocam as criaturas no banquete espiritual, mas o homem gasta-se a possibilidade no desvio do bem, agrava-se o capricho de cada um, elimina-se o corpo físico a golpes de irreflexão. Se temos décimo no planeta, por mais alto que ascendamos, é imprescindível voltar para retificar. Aí esse irmão vai, passa o passe magnético, né, no André, e esclarece ele. Note bem, toda medicina honesta é serviço de amor, atividade de socorro justo. Mas o trabalho de cura é peculiar a cada espírito. Meu irmão, você será tratado carinhosamente. Entretanto, a causa de seus males persistirá em si mesmo, até que se desfaça dos germes de perversão da saúde divina que ele agregou ao seu corpo sutil, pelo descuido moral e pelo desejo de gozar mais que os outros. A carne terrestre, onde abusamos, é também o campo bendito, onde conseguimos realizar frutuosos labores de cura radical, quando permanecemos atentos ao dever justo. Isso nos mostra, né, o quanto nós devemos estar firmes, fortes, né? Quanto a gente tem que cuidar, quanto a gente tem que deixar o orgulho, deixar o egoísmo de lado, deixar o estresse, deixar os ressentimentos no passado. O quanto nós temos que aproveitar a oportunidade de estarmos encarnados.
a oportunidade de termos um corpo. Gente, a inteligência, a vida, olha a natureza é todos os santos os dias, todos os dias. É um exemplo, é a misericórdia de Deus nos convidando a aproveitar mais um dia, a recomeçar, a fazermos diferente, né? Quando Jesus diz assim, no próprio evangelho que nós lemos, né? Amai, pois, a vossa alma, porém, cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela, que desatender as necessidades que a própria natureza indica é desatender a vontade de Deus. Não castigue o corpo pelas faltas que o livre-arbítrio induz a cometer. A perfeição, gente, está nas reformas que fizermos para o nosso espírito. Não adianta cuidarmos excessivamente do nosso corpo ou cuidarmos excessivamente do nosso espírito. Deus não pede o excesso, não pede o sacrifício. Deus pede de cada um de nós o equilíbrio, a força, a vontade. E aí, eu me lembro, quando eu falo assim, nossa, nós precisamos, todos nós, né, precisamos manter forte a nossa disciplina, manter forte a nossa vontade. E como é difícil, né, ainda mais em momentos de crise, como é difícil, né, nós começarmos, nós lembrarmos que todos nós temos a oportunidade de usar o nosso corpo, a nossa inteligência para fazer algo de bom, né? Lembrar que todo o trabalho que a espiritualidade teve de construir nosso corpo, de nos colocar na família que nós estamos, né? Mas lembrar que Jesus disse que cada um de nós tem um talento, né? E que nós devemos multiplicar os nossos talentos. E uma coisa que eu li no livro, que eu acho esse livro muito importante, acho que vou ter que reler esse livro novamente, que é O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, né? Ele diz o seguinte, que na parte 3, na parte das potências da alma, né, você vê, todos nós temos talentos. Ele fala assim, há em toda a alma humana 2 centros. Uma exterior, que manifesta a personalidade, o eu, com suas paixões, suas fraquezas, sua mutabilidade e sua insuficiência. E a outra, que é o interior, que é profunda, imutável, e ao mesmo tempo a sede da consciência, a fonte da vida espiritual, o templo de Deus em nós. É através dele que nos pomos em comunhão com o Pai que mora em nós, segundo a palavra do Cristo. O Pai que é fonte de todo amor, o princípio de todas as grandes ações. É apenas pela manifestação crescente do Espírito Divino em nós que conseguimos vencer o eu egoísta, associar-nos plenamente à obra universal e eterna, criar para nós uma vida feliz e perfeita. Por que meio movimentaremos esse potencial interior e a orientaremos a um elevado ideal? Como fazer toda essa transformação? Como mudar o eu velho, o meu egoísmo, o meu desleixo, o meu cansaço, a minha preguiça? Pela nossa vontade. A vontade, a persistência. Utilizar essa faculdade permite harmonizar, modificar nossa natureza e vencer todos os obstáculos. É pela vontade que dirigimos nossos pensamentos para um objetivo preciso. Na maioria dos homens, os pensamentos flutuam incessantemente, vem muita coisa na nossa cabeça para a gente decidir o que tem que fazer. Muitos de nós agimos por impulso, agimos sem pensar, agimos mecanicamente, esquecemos que somos filhos de Deus. Mas se nós usarmos os talentos que Deus nos deu, mantermos firme a nossa vontade, nós teremos o auxílio, gente, dos grandes espíritos que trabalham em nome de Deus. Nós devemos aprender a usar a nossa vontade, os nossos pensamentos, a harmonia que Deus criou para nós, as vibrações que nós recebemos todos os dias através do exemplo do sol, através da oração, através dos bons pensamentos que nós podemos, né, transformar em nós mesmos.
usar essa vontade, que é o nosso maior poder. Ele diz, a vontade é uma ação comparável ao ímã. É o princípio da evolução. Está na vontade. Que nós exercitemos a nossa vontade ao amor diariamente, nos conectando a esses fluidos benfazejos que Deus nos dá a cada dia para transformarmos os nossos velhos hábitos, para nos conscientizarmos que nós precisamos vigiar nos cuidados com o nosso corpo, no cuidado com os nossos pensamentos, no cuidado com as nossas reclamações. Todos nós temos dificuldades. E Deus conhece cada um de nós. Deus conhece os nossos talentos, Deus conhece o que nós precisamos mudar. Se um dia você estiver desanimado, quiser desistir, é normal. Mas o recomeçar é o convite de Jesus que ele faz a todos os dias a nós. Nós podemos mudar um mau hábito criando um novo bom hábito. Nós podemos, da mesma forma que nós podemos usar um hábito que nos faz mal, nós podemos criar um hábito que nos faça bem. E aí, mantendo essa vontade firme dentro de nós, que é um dos nossos talentos, que é o que pode mover tudo ao nosso lado, né? Confiando nessa espiritualidade, falando, Jesus, me ajuda, eu não quero mais continuar cometendo esses mesmos erros. Vocês podem ter certeza absoluta, os espíritos que trabalham em nome de Deus, os nossos anjos guardiões, os mentores, aqueles irmãos que nos amam, que querem nosso bem, que querem que a gente progrida, que a gente aproveite todo esse trabalho que teve na formação do nosso corpo, na formação da nossa família. Eles vão nos incluir, eles vão nos ajudar. Eles só não podem interferir no nosso livre-arbítrio, porque se nós quisermos ficar parados, nós vamos ficar parados. Mas basta um minuto de sincera auxílio, de ajuda. Falar assim, Senhor, me ajuda, eu não sei mais o que fazer, eu quero mudar isso, isso é um vício, é uma dificuldade, eu não quero mais reclamar. Imagina um lugar, você conversando com Cristo. Ele vai nos abraçar, vai nos intuir, vai nos mostrar o caminho com toda certeza. Tá? Eu gostaria agora de ler, para terminar aqui com vocês, uma página, uma mensagem, tá? Que está no livro Conduta Espírita, escrito pelo espírito de André Luiz, se chama Perante o Corpo. Eu achei muito interessante essa mensagem, para que a gente possa refletir de tantas oportunidades que nós temos, né? Fala assim, perante o corpo, cultivar a higiene pessoal, sustentando o instrumento físico, qual se ele fosse viver eternamente, preservando-se assim contra o suicídio indireto. O corpo é o primeiro empréstimo recebido pelo espírito trazido à carne. Precatar-se contra tóxicos, narcóticos, alcoolismo e contra o uso demasiado de drogas que viciem a composição fisiológica natural do organismo. Existem venenos que agem gota a gota. Conduzir-se de modo a não exceder-se em atitudes superiores à própria resistência, nem confiar-se a intempestivas manifestações emocionais que criam calamitosas depressões. O abuso das energias corpóreas também provoca o suicídio lento. Distinguir no sexo a sede de energias superiores que o Criador concede à criatura para equilibrar-se as atividades, sentir-se no dever de resguardá-las contra os desvios suscetíveis de corrompê-la. O sexo é uma fonte de bênção renovadora do corpo e da alma. Fugir de alimentar-se em excesso e evitar a ingestão sistemática de condimentos e excitantes, buscando tomar as refeições com calma e serenidade.
grande número de criaturas humanas deixa prematuramente o plano terrestre pelo erro do estômago. Sempre que lhe seja possível, respire o ar livre. Toma banho de águas puras e receba o sol farto, vestindo-se com decência e limpeza, sem, contudo, prender-se à adoração do próprio corpo. Critério e moderação garante o equilíbrio e o bem-estar. Por motivo algum, despreze o vaso corpóreo de que dispõe, por mais torturado que ele seja. Na terra, cada espírito recebe o corpo de que precisa. Glorificai, pois, a Deus o vosso corpo e o vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Quem fala isso é Paulo, capítulo 6, versículo 20. Então, aqui nós vemos, né, o primeiro benefício que nós temos quando voltamos ao planeta Terra é o corpo, né? Então, vamos valorizar o corpo, vamos valorizar os momentos, né, de vibrações positivas. Vamos nos unir como filhos de Deus, para que nós possamos cumprir com as nossas missões, para que nós possamos evoluir em espírito, porque dá muito trabalho. Primeiro, para construir aquele corpo que vamos voltar como espíritos imortais que somos. E depois, para criar as circunstâncias na família, no trabalho, para que a gente possa aproveitar a nossa encarnação. Que Deus esteja conosco, que nós possamos refletir, que não desanimemos perante as dificuldades, que possamos olhar todos os dias para o céu, agradecendo a Deus a oportunidade de termos o pensamento, de termos o livre-arbítrio, de termos o alimento, de termos até as dificuldades que nos tornam mais fortes e mais capazes para que possamos aproveitar, né, que possamos usar os nossos talentos. Que a paz de Deus fique conosco. Uma boa noite. Graças a Deus.